Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia, compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo, estudando o livro de Gênesis e hoje é o nosso penúltimo capítulo, o capítulo 49. Nesse capítulo nós vemos Jacó liberando bênçãos sobre a vida dos seus filhos. Na verdade, ele estava liberando profecias, ele estava profetizando sobre a vida dos seus filhos. Nós vemos ali no versículo 1 que ele diz: ajuntem-se ao meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Ou seja, ele já estava dizendo: eu vou profetizar sobre a vida de vocês o que vai acontecer nos dias que virão, ou seja, no futuro. Nós vemos que Jacó libera palavras sobre os seus filhos. E se nós pensarmos que ele estava liberando apenas sobre a vida deles, de cada um deles, nós pensamos, poxa, por que alguns receberam palavras de bênção, outros receberam palavras que não eram de bênção, né? Será que Jacó estava fazendo uma acepção de pessoas ali, dos filhos? Jamais, amados. Aqui Deus usa a vida de Jacó para liberar palavras proféticas sobre as tribos de Israel. Não simplesmente sobre a pessoa representada ali, sobre Ruben, sobre Simeão, sobre Levi, Judá. Não, mas sobre as tribos, qual era a profecia do que aconteceria com cada uma delas. É claro que alguns, nós vemos aqui, por exemplo, Ruben, ele vai dizer assim: Ruben, você é o meu primogênito, é a minha força, é o primeiro sinal do meu vigor, é o superior em honra, superior em poder, mas turbulento como as águas, e você já não será superior. Por quê? Porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Então aqui nós vemos ele liberando uma palavra para Ruben especificamente. E aí nós vemos que a tribo de Ruben poderia ter se tornado uma tribo, vamos colocar assim, superior, vamos colocar aqui entre aspas, mais proeminente, e não foi isso que aconteceu. Por quê? Por uma atitude de Ruben. Mas nós veremos aqui que não é simplesmente uma resposta às atitudes dos filhos de Jacó. Porque se fosse assim, Judá, que é exatamente os versículos que eu quero ler com os irmãos, não teria recebido tantas palavras de bênção como recebeu. Nós já vimos, Judá errou e errou muito na sua caminhada. Mas não é simplesmente as bênçãos de Jacó sobre seus filhos, sabe, amados? Esse capítulo aqui é a profecia sobre a vida dos filhos, mas principalmente sobre as tribos de Israel, cada uma dos descendentes de cada um dos filhos de Jacó. E sobre Judá é exatamente o que eu quero ler com os irmãos, porque aqui vem uma profecia clara sobre Jesus. Jacó estava o quê? Profetizando sobre Jesus, que viria da tribo de Judá, o descendente de Davi, descendente da tribo de Judá. Então é interessante nós vermos isso, amados, como Deus age, como Deus estrutura toda a sua forma ali de atuação, liberando palavras que ficavam claras, que não era simplesmente para aquele momento, mas eram palavras destinadas, profetizadas para o futuro desses homens, que significaria o futuro das suas gerações, dos seus descendentes. E aí, sobre Judá, Jacó profetiza exatamente sobre Jesus, o leão da tribo de Judá. Então, esses versículos eu quero ler com os irmãos, do versículo 8 até o 12, que está escrito assim: Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo.
Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Mas aqui nós vemos claramente uma profecia sobre Jesus. Deus estruturando a história, estruturando a sua forma de agir, liberando as palavras sobre o que ele quer fazer. Deus, ele sempre vai liberando aquilo que é o plano dele, o propósito dele. Tanto que na palavra de Deus, nós encontramos tudo o que Deus já fez, né? Porque hoje nós já estamos nas gerações finais, perto da volta de Jesus Cristo. Então nós encontramos tudo o que Deus já fez e tudo o que ele ainda vai fazer. Deus, ele já estabeleceu todas as coisas, porque Deus é atemporal, ele não está limitado ao tempo, ele é eterno. Então, para nós estamos limitados no tempo. Então, para nós tem início, meio e fim. Para Deus, simplesmente tudo já está feito. Por quê? Porque ele é eterno, ele não está limitado ao nosso tempo. Mas ele deixa a sua palavra, ele deixa as suas profecias para que nós o quê? Para que nós saibamos o que ele vai fazer, como ele vai agir. E aqui nós já vemos ele deixando, através da vida de Jacó, deixando uma profecia sobre Judá, mas que não era sobre Judá simplesmente, era sobre o descendente que viria da tribo de Judá, o Messias. Tanto que quando nós lemos ali, ó, no versículo 10, que fala assim: o cetro não se apartará de Judá e nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. Tem outras versões que diz assim, até que venha Siló, ou até que Siló venha. Esse Siló, amados, o significado de Siló é aquele a quem ele pertence. Por isso que na NVI eles traduziram o significado do nome Siló. Talvez você leia em outra versão bíblica, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, e esteja escrito assim, ou até que Siló venha, e aí você vai dizer, ué, parece que a irmã Catiane leu uma outra coisa. É porque na Bíblia que eu estou lendo, na versão que eu estou lendo, que é a NVI, está o significado dessa palavra Siló, que é aquele a quem ele pertence. Falando do quê? De Jesus. Então, o cetro não se apartará de Judá. Nós sabemos que Deus estabeleceu um reinado perpétuo sobre Israel. Perpétuo, quando eu digo, não seria outro que não fosse da linhagem de Davi. Não estabeleceria um rei que não fosse da linhagem de Davi. Apesar de Saul ter sido o primeiro rei da tribo de Benjamim, Deus já havia profetizado antes de tudo acontecer, de Saul desagradar ao coração de Deus e Deus resolver trocar, né, o reinado dele, dar o reinado dele para Davi. Deus já havia profetizado que o cetro não se apartaria de Judá, ou seja, não se apartaria da tribo de Judá. Ou seja, amados, tudo que Deus quer fazer, ele já vai deixando descrito através das suas profecias. E isso é incrível. Por isso que é tão importante nós estudarmos profecias. Quando nós estudamos as profecias, nós entendemos quais são os planos de Deus, os propósitos de Deus. É incrível a gente ver que aqui, em Gênesis 49, muito antes das tribos serem formadas, muito antes
das tribos solicitarem um rei sobre Israel. Muito antes disso, Deus já estava profetizando, através da vida de Jacó, já estava profetizando que ele entregaria o reinado para os descendentes de Judá, até que viesse aquele a quem de fato pertence o cetro, que a Bíblia fala em Apocalipse, né? Aquele que regerá as nações com o cetro de ferro. Aquele a quem pertence o cetro, que é quem? Que é Jesus. Amados, nós sabemos que Jesus voltará e ele reinará no milênio sobre Israel e sobre todas as nações. E aqui já está profetizado isso. Veja o que diz: até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele, perdão, amados, e a ele as nações obedecerão. E é a continuidade do texto, versículo 11, 12, vai falar sobre a prosperidade e a abundância que haverá no reino de Cristo Jesus, que é o reino milenar, que se estabelecerá depois da volta de Cristo Jesus. Cristo Jesus vem, destruirá a besta, como nós lemos lá no Apocalipse, e ele estabelecerá o reino milenar e ele reinará sobre as nações. E aqui já está descrito que as nações o obedecerão. É claro que hoje, em Cristo Jesus, todo aquele que crê em Cristo já passa a obedecê-lo, como está escrito lá em Romanos 1,5, a obediência que provém da fé. Mas aqui está falando uma profecia clara sobre Israel, no sentido de sobre a nação de Israel e sobre o milênio. Olha que incrível isso, amados. Aqui em Gênesis 49, nós encontramos a profecia sobre Jesus, aquele que virá, e encontramos uma profecia descrevendo que ele mesmo vai ser aquele que reinará sobre as nações e que as nações o obedecerão, falando sobre o milênio. Isso é incrível, amados, porque no primeiro livro da Bíblia, nós já vemos profecia sobre o que vai acontecer lá no fim, lá no final, antes do estabelecimento dos novos céus e nova terra, porque depois do milênio é que vai ter o estabelecimento dos novos céus e nova terra. Amados, eu acho isso incrível, como Deus, ele sempre revela aquilo que ele vai fazer, a forma que ele vai agir. Nós só precisamos o quê? Ter ouvidos atentos para ouvir, para discernir aquilo que Deus está falando conosco. E aqui nessa bênção de Jacó sobre Judá, que na verdade Jacó está profetizando sobre Judá, nós vemos quando ele diz ali que os irmãos de Judá o louvarão. Não é os irmãos de Judá que vão louvar a Judá, vão se curvar diante dele, como diz ali. Não, está falando sobre Jesus, sobre todo Israel se rendendo, se curvando e louvando a Jesus. Está falando sobre Jesus vencendo os inimigos. Amados, isso é incrível. Judá é um leão novo, assim como está descrito lá em Apocalipse, o leão da tribo de Judá. Amados, que eu e você, nós comecemos a dar valor para a palavra de Deus e para as profecias, principalmente. As profecias formam quase que 1/3 das escrituras. Quase 1/3 das escrituras são proféticas. Muitas profecias, a maioria delas, já se cumpriram, mas muitas ainda se cumprirão. E quando nós estudamos as profecias, nós podemos descobrir o que Deus vai fazer. Olha aqui, estudando Gênesis 49, nós podemos ver que sim, existe o milênio. Por exemplo, tem cristãos que seguem a linha amilenista, eles não acreditam no milênio, mas foi profetizado aqui em Gênesis 49 que Jesus, é claro, nós entendemos que é Jesus, porque o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes,
até que venha aquele a quem ele pertence. Quem que é esse? É Jesus. E daí continua, e a ele as nações obedecerão. E aí, quando nós vamos ler as profecias de Ezequiel, nós vemos que quem que vai reger as nações com cetro de ferro e as nações vão obedecer. Quando nós lemos Ezequiel, quando nós lemos Apocalipse, quem é esse? É Jesus Cristo. Jesus. Então não tem como não acreditar no milênio. Por quê? Porque a Bíblia já profetizou que isso aconteceria. E Deus não é Deus que muda as suas palavras. Ele mesmo disse, não tira nenhum um tio das minhas palavras, porque todas elas se cumprirão. Cada uma das palavras de Deus, tudo vai se cumprir. O que ainda não se cumpriu, vai se cumprir. Amados, eu acho isso incrível, porque a Bíblia é um livro maravilhoso, não é apenas um livro, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é perfeita, ela é maravilhosa. Não tem como nós falarmos assim, eu não preciso da palavra de Deus. Tudo que nós precisamos, nós encontramos na palavra. E eu quero encorajar você, lendo esses versículos e vendo que lá no início, antes da formação oficial, vamos dizer assim, da nação de Israel, Deus já estava profetizando por intermédio de Jacó que o Messias, o Redentor, viria da tribo de Judá, aquele que venceria os seus inimigos. Quem é que venceu na cruz do Calvário todos os inimigos? Cristo Jesus. Então aqui no início, antes mesmo do estabelecimento da nação de Israel, Deus já estava profetizando que viria Jesus Cristo, aquele que venceria os inimigos, que regeria as nações com o seu cetro, e as nações o obedeceriam. Amados, eu quero encorajar você a se dedicar no estudo da palavra, a buscar a palavra de Deus de todo o teu coração, se relacionando com a palavra. Sabe, muitas vezes nós vemos hoje as pessoas tentando discernir o que está acontecendo no mundo, ouvindo profecias que nem são inspiradas por Deus. Pessoas que nem cristãs são, mas porque falaram alguma coisa, disseram algo que faz sentido, as pessoas estão lá. Quantas pessoas acreditando nas profecias, por exemplo, sei lá, de Nostradamus, de tantos outros, que são tidos como videntes. Por quê? Porque algumas coisas eles acertaram, algumas coisas eles falaram que fez sentido na história, e aí as pessoas, não, nós temos que acreditar nisso. Não, amados, nós precisamos buscar na palavra de Deus. Se eu e você quisermos entender o que vai acontecer, nós precisamos estudar as profecias da palavra de Deus. Porque essa daqui é uma profecia que já se cumpriu. Não totalmente, mas que o leão da tribo de Judá, que está profetizado aqui, ele já veio, olha só, ele vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. A Bíblia diz que Jesus Cristo já expôs Satanás e seus demônios à vergonha pública. Por quê? Porque ele já venceu. Ele já derrotou. É claro que existem coisas aqui debaixo do tempo em que nós estamos limitados aqui nessa terra que precisam acontecer. Uma delas é a volta de Jesus Cristo, o estabelecimento do milênio. Então, é o que vai acontecer, que está descrito aqui no versículo 10. Então, quando nós estudamos, amados, a palavra de Deus de todo o nosso coração, com o nosso coração aberto, buscando mesmo o entendimento que vem do Senhor, não o entendimento da sabedoria do mundo, dos videntes do mundo, daqueles que estão tentando interpretar e discernir as coisas com inspiração que não é inspiração de Deus. Não queremos ouvir isso, mas quando buscamos ouvir da palavra de Deus, amados, nós começamos a compreender
as coisas que virão, o que Deus está fazendo, começamos a entender a forma de atuação de Deus, onde Deus quer chegar, vamos dizer assim, onde Deus quer chegar com tudo isso, né? O porquê disso tudo? Amados, quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, a nos dedicar ao estudo das Escrituras, ao estudo das profecias, nós começamos a compreender e a ter entendimento e discernimento. E quando a gente tem esse entendimento, esse discernimento, a gente não vai ser o quê? Enganado. A Bíblia diz que no final dos tempos o engano se multiplicaria. Muitas pessoas seriam o quê? Enganadas por ensinos mentirosos. O apóstolo Paulo escreveu, inclusive, que muitos estariam sendo enganados por doutrinas de demônios. Ou seja, nós precisamos buscar as respostas que nós tanto ansiamos, amados, na palavra de Deus. Porque Deus sempre nos mostra, nos revela através da sua palavra. Eu não estou dizendo aqui, amados, que não existe mais profecia, por exemplo. Deus usa pessoas para liberar profecia, sim, mas nós temos a palavra de Deus escrita, que o Senhor nos deixou como um fundamento para a nossa vida. Então, toda profecia que vem precisa estar fundamentado na palavra de Deus. Se não tiver o fundamento na palavra de Deus, não provém de Deus. Nós precisamos prestar atenção nisso, porque nós temos vivido tempos em que muita profecia tem sido dita, muitos profetas têm se levantado, mas muitos não estão falando em nome de Deus. Na verdade, eles falam em nome de Deus, mas não falam inspirados por Deus. Estão falando por si mesmos, por uma inspiração muitas vezes diabólica. Então, que eu e você, nós aprendamos a partir desse capítulo 49, estudando o livro de Gênesis e vendo a profecia que Deus deu através da vida de Jacó sobre a tribo de Judá, que da tribo de Judá viria aquele a quem as nações obedeceriam, a quem as nações vão se render, Jesus Cristo. A partir desse capítulo, que eu e você, nós entendamos que todas as respostas que nós precisamos, nós encontramos na palavra de Deus. O que nós precisamos é nos dedicar a essa palavra. Muitas vezes não encontramos as respostas porque não dedicamos tempo na leitura e no estudo da palavra de Deus. Queremos tudo imediato, né? A nossa geração é uma geração que peca muito por querer as coisas de uma forma imediata, instantânea. Às vezes a pessoa vai estudar, por exemplo, uma profecia, ela lê uma vez aquilo ali e acha, já entendi, já tá certo e pronto, acabou. Não dedica tempo. Então, o que nós precisamos é dedicar tempo com as Escrituras. Quanto mais dedicamos tempo com as Escrituras, mais o Senhor vai nos mostrando tudo que Ele já fez, tudo que já está completo e as coisas que ainda acontecerão. Tudo já está feito em Cristo Jesus, né? Cristo é o meio pelo qual todas as promessas de Deus se cumprem. Mas, como eu mencionei, Deus ele é atemporal. Então, em Deus, em Cristo, tudo já está feito. Mas nós ainda precisamos ver algumas coisas acontecendo. O arrebatamento, a vinda visível de Jesus em glória, a grande tribulação, que nós aqui do Ministério Vida cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Por quê? Porque a natureza da grande tribulação é uma natureza de ira. A Bíblia nos ensina isso. Os livros proféticos nos ensinam isso. Por isso que a gente precisa estudar com atenção. Quando estudamos, por exemplo, o livro de Daniel, fica claro que a grande tribulação é um período que a Bíblia chama de o período da angústia de Jacó e o período da ira de Deus sobre as nações que não se renderam a Deus, sobre as pessoas que não quiseram se voltar a Deus. E ainda assim, mesmo sendo uma natureza de ira, um tempo de ira, nós vemos lá em Apocalipse que existirão pessoas que se renderão a Deus. Por quê?
fazer um adendo aqui, né? Tem pessoas que perguntam, como que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação e vai ter conversão durante a grande tribulação? Amados, o Espírito Santo, ele continua agindo do mesmo jeito que ele agia no Antigo Testamento. Como que as pessoas eram convencidas no Antigo Testamento a crerem em Deus? O Espírito Santo não vivia dentro delas, mas o Espírito Santo estava ali, agindo de fora para dentro. Claro que a igreja é algo, tanto que o apóstolo Paulo fala, que a igreja era um mistério que estava escondido, oculto. Ninguém sabia sobre a igreja, até que Deus revelou depois da ressurreição de Cristo Jesus. O que é a igreja? A igreja era um mistério. Por isso que quando a gente lê o Antigo Testamento, na maior parte das vezes, nós não encontramos algo claro sobre a igreja. Por quê? Porque a igreja era um mistério. Então, nós trazemos aplicações práticas para a nossa vida, mas a vida clara, descrita sobre a igreja, é no Novo Testamento que nós encontramos. Então, por isso que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, mas na grande tribulação haverão pessoas que sim se renderão a Deus, entenderão que Jesus de fato é aquele que já morreu, que já ressuscitou, e as pessoas vão se render a Deus, a Jesus Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo continuará agindo do mesmo jeito que ele agia aqui no Antigo Testamento, mesmo sem habitar na vida das pessoas. A igreja, que é o corpo de Cristo, que é algo que é bem diferente, né? Se nós formos pensar, a igreja é o corpo de Cristo, ou seja, é a continuidade de Cristo. Por isso que Jesus disse, eu vou preparar lugar e venho buscá-los. Por quê? Porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Onde o cabeça está, ele quer que o seu corpo esteja com ele. Então, o arrebatamento é o cumprimento dessa profecia que Jesus declarou na ceia, na última ceia com seus discípulos, que ele disse, eu vou preparar lugar para vocês, mas eu volto para buscar vocês. Então, falei tudo isso, né? Não estava no script, vamos dizer assim, mas o Senhor me direcionou a falar disso, do arrebatamento e da grande tribulação e dessas profecias. Por quê, amados? Exatamente porque aqui, no início da Bíblia, nós já vemos profecias sobre Jesus. Ou seja, Deus deixa claro o projeto, o propósito dele, amados. Que eu e você, nós possamos amar a palavra de Deus e buscar a palavra de Deus de todo o nosso coração e estudar com perseverança a palavra de Deus. Muitas vezes nós não vamos ter o entendimento imediato das coisas, amados, principalmente profecias. Nós precisamos nos dedicar, estudar e ler, estudar e ler, estudar e ler muitas vezes. E o Senhor vai trazendo o entendimento. E normalmente uma profecia se junta com outra, com outra, com outra. Por isso que a gente precisa estudar a Bíblia como um todo, né? Não apenas uma parte, uma porção, mas estudar toda a palavra de Deus. Para quê? Para que o Espírito Santo vá unindo todas as coisas que nós vamos estudando. E isso leva tempo, amados. É anos, não é um dia, um mês. Não, é anos e anos e anos nos dedicando no estudo da palavra de Deus. E enquanto vamos estudando a palavra de Deus, vamos sendo o quê? Revigorados, vivificados. Por quê? Porque a palavra de Deus é espírito e vida, é verdadeiro alimento. Então, que eu e você, nós nos dediquemos na palavra do Senhor. E tudo que você quiser saber, tenha certeza que você encontra na palavra de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento de hoje. Nós não precisamos correr atrás da sabedoria desse mundo para discernir as coisas que estão acontecendo e aquelas que vão acontecer. Nós podemos buscar na tua palavra e o Senhor nos dá o direcionamento, o Senhor nos dá a revelação, o Senhor traz as profecias das coisas futuras, daquelas que ainda não aconteceram. O Senhor mesmo quer nos ensinar, nos revelar através das tuas escrituras. Pai, nos ajuda a nos dedicarmos à tua palavra. Senhor, temos vivido um tempo tão difícil, eu oro pela tua igreja. Temos vivido um tempo de tanto imediatismo, as pessoas buscando de um lado para o outro o conhecimento e muitas vezes deixam de buscar na
tua palavra, deixam de dedicar tempo com a tua palavra, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, nos incentiva, nos encoraja todos os dias a buscar a tua palavra, porque aqui nós encontramos as respostas de tudo o que nós precisamos, de tudo que nós precisamos. Nos ajuda a viver assim, uma vida de dedicação e de comunhão com a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso coração, para que nós possamos compreender a tua palavra. O Senhor nos deu o entendimento, a revelação, quando nós estudarmos profecias, Pai. Nos ajuda a compreender. Às vezes é uma linguagem difícil, nós não conseguimos entender, mas o Senhor Espírito Santo é aquele que traz o entendimento, que traz a revelação. Então nos ajuda. Nós queremos viver uma vida de dedicação à sua palavra, crendo e confiando que tudo o que nós precisamos, nós encontramos em Ti. Nós encontramos na comunhão com a tua palavra e na comunhão com o Senhor Espírito Santo. Nos ajuda a viver assim, para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.